som agora? Agora sim. Tá. Então, pessoal, voltando ali que acho que não ouviram, né? Você vai colocar ali na tela um texto para que vocês façam uma leitura. Então, como eu tinha falado ali, acho que vocês não escutaram, vale nota, participação, tá? Então, assim que um for lendo até o ponto, um outro continua. E eu quero que todos vocês participem, tá bom? Eu vou anotar aqui no meu papelzinho quem leu, vai ganhar um ponto extra ali, tá? Como participação. Os que estão em casa assistindo também já podem acompanhar ali na tela. Deixa eu achar aqui. Enxergando bem aí, pessoal? Ou precisa aumentar? Não, tá bom. Tá bom? Tá. Pessoal, então, essa semana a gente vai trabalhar uma interpretação de texto, tá? Essa interpretação de texto, ela vai revisar alguns conteúdos que vocês já aprenderam. Lá no 7º, lá no 8º, vocês vão ter o trabalho só de dar uma pesquisada, caso vocês não lembrem, tá? Sobre as classes de palavras. O que são as classes de palavras? Os pronomes, adjetivos, substantivos, as conjunções, os advérbios, tá? Então, vai ter questões ali que vocês vão ter que revisar. Ah, prof, mas eu não lembro. Entra lá na internet, lá no Google e pesquisa, tá? Então, isso é para vocês relembrar um pouquinho o conteúdo, beleza? Então, agora eu quero que alguém de vocês comece a leitura até o ponto. Quando o colega parar, um outro continua. Eu não vou precisar mandar vocês lerem, né, pessoal? Vocês são bem espertos e inteligentes, beleza? Quem Posso começa a Posso começar? leitura? começar, professora? Pode, E- pode começar. Prendo o Brasil. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Próximo. Vamos lá, pessoal, não precisa ter vergonha. Está aqui, ó, ao lado disso. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Agora aqui. Entre outras vantagens, o turismo bem empregado atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiência e considerar as Prof, tem que aumentar mais um pouquinho a tela. Aí? Aham. Opa, desculpa. Claro. Dos modos. Agora cortou a palavra. Aí. Dos modos de viver a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado
não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e considerá-las e conservá-las. Última Não é parte. nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Pessoal, olhando esse texto aqui, na leitura que vocês fizeram, do que ele está falando? Sobre o que ele está falando? Hein, galerinha do nono? Pessoal, estou esperando. Do que ele fala? Falando das culturas do Brasil, prof? Isso, o que mais? O que mais que ele fala? Da diversidade do nosso país, que ele tem muitas culturas, tem diferentes climas, diferentes culinárias e diferentes artes. Isso. Então é um texto falando sobre o Brasil, né? Como que é o nosso Brasil? Falando da cultura, do clima, né? Como que ele é, falando do turismo, né? Fala ali dos planejamentos, para que a gente possa valorizar ele e conhecê-lo, né? Então, assim, pessoal, a prof fez algumas atividades aqui bem tranquilas, tá? Ó, ela diz assim, ó, identifique o gênero do texto lido. Que é uma crônica? Lembra que a gente já estudou a crônica? Será que é uma reportagem? Será que eu estou falando de alguma coisa que um repórter foi lá e fez né, conversou com alguém e colocou ali no texto? Ou será que ele está falando do artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? Aquilo que eu acho, né? A minha opinião. Daí vocês irão colocar ali. Qual desses três que é? Tá bom? Na questão 2, o autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Então, eu vou ver ali qual dessas três alternativas o autor vai estar falando diretamente com quem está lendo. Qual será dessas três questões aqui, dessas alternativas? Será que é quando ele fala ali, os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil? Ou, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. Ou, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Qual dessas três ali que você entende que o autor está conversando com quem está lendo o texto? Tá? Então, eu reler e vou entender ali e vou assinalar qual delas que é. Tá? Na 3 diz assim, ó. Na parte, é pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor do texto, ele está expondo uma opinião, ele está emitindo um alerta ou ele está fazendo uma comparação? Tá? Então, vou ali e vou assinalar também qual das três alternativas está correta. Na 4, diz assim, ó, o trecho. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil, se fazer conhecer para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Ele vai consistir o quê? Na tese defendida pelo autor ao longo do texto, será que é isso? Ou no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto? Ou no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto? O que será que ele quis dizer com isso ali? Né? Será que é na tese dele, ali, na ideia dele, no que ele pensa, no que ele defende? Né? Ou naquele paralelo ali que ele faz uma comparação? Né? Ou no principal argumento? Aí vocês vão assinalar ali também. Na 5 diz assim, ó, em a pluralidade dos nossos costumes. Ó, aqui que vem a parte que eu falei para vocês, de revisar o conteúdo. O pronome, o que é um pronome? Né? É aquele que eu vou trocar o nome. Lembram lá nas produções de texto que às vezes quando eu não quero estar repetindo alguma coisa, eu vou trocar pelo pronome?
né? Então, o pronome nossos é um pronome o quê? Nossos. Possessivo, né? Que eu tô falando que é nosso, é de posse. Né? Ele vai exprimir o quê? E daí que eu vou ver ali qual desses eu vou assinalar. Será que ele está falando de um lugar? Será que ele está falando de uma posse ou está falando de um tempo? Essa é fácil, gente. Na 6, ali, ó. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica, todo o turismo bem planejado. Os 2 pontos introduzem o quê? O sinalzinho ali, ó, os 2 pontos ali, ó. Indica o quê? Uma conclusão sobre a expressão consciência ecológica? Será que é isso? Ou uma explicação sobre a expressão consciência ecológica? Ou um comentário avaliativo sobre a expressão consciência ecológica? Tá? Então, aqui envolve o sinal de pontuação. O que será que quer dizer esses 2 pontos? Tá? Na 7 diz assim, ó. No segmento, mas ensina a valorizá-la e a conservá-las. O termo las retoma. O que ele retoma? Ele retoma as diferentes regiões? Ele fala as especificidades do modo de viver ou as riquezas naturais? Tá? Esse las aqui, ó, de quem que ele está falando? Certo? Na 8 diz assim, ó. Levando-se em consideração a ideia presente no texto, assinale a conjunção. Conjunção também é uma classe de palavra, tá? Que se encaixaria na lacuna indicada no fragmento a seguir. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Daí o que eu vou colocar ali? Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. Qual que vai se encaixar ali? Pois, por isso ou contudo. Tá? É uma conjunção que eu vou ter que colocar ali. Conjunção serve para ligar um termo ao outro. Certo, pessoal? E a nossa aula seria essa, tá? Então, assim, ó, qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, podem estar me ligando, tirando as dúvidas. Então, agora eu deixo aberto para vocês, se vocês têm alguma pergunta para a prof. Ficou claro? Ficou alguma Tem que dúvida? copiar no caderno, prof. Oi? Tem que copiar no caderno? Você só copia as respostas e manda para a prof. Não precisa copiar no caderno. Só as respostas que eu quero. Tá bom?